Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nath e hoje eu queria conversar com vocês sobre indicações de livro de fantasia, se você está no nível mais iniciante, se você acabou de começar a entrar nesse universo da leitura, ou se você já leu mais fantasias, ou se você já é uma pessoa que lê umas fantasias muito mais aprofundadas, muito mais densas. Porque eu vi um vídeo no TikTok esses dias sobre uma lista assim de livros, livros para iniciantes, livros fáceis. E eu achei legal trazer minha percepção também, até porque essa lista teve alguns livros que eu mudaria de categoria. E eu queria trazer pra vocês porque eu sei que a maior parte das recomendações que eu vou fazer, talvez vocês conheçam, mas eu também queria poder falar um pouco delas e caso você não conheça, você tem a oportunidade de conhecer também. Vamos lá? Queria complementar também que todos os livros que eu vou citar, não só nesse, mas nos vídeos que eu for falar, todos eles têm resenha lá no meu blog. Então, se você quiser ver uma opinião com mais detalhes, dá uma olhada lá também que vai valer muito a pena. O primeiro livro que eu gostaria de citar é o Como Treinar Seu Dragão. Se você acha que o filme já foi suficiente para você entender a história, saiba que o filme não tem nada a ver com a história do livro. Apesar de ser uma história muito boa, né, tanto da animação quanto do live action que lançou recentemente, é uma história diferente. E o livro, ele traz o jovem Soluço, que também é filho do líder da tribo dele, só que nesse universo aqui, os dragões e os humanos eles se dão bem. Eles já são uma parte, uma comunidade. E cada criança nessa tribo, quando chega a uma determinada idade, precisa fazer uma conexão com um dragão. E o Soluço ele acaba se conectando com um dragão que é pequenininho, que não tem dentes. Por isso que o nome é Banguela também, mas ao invés de ser um dragão raro, como no filme, aqui o Banguela é um dragão pequeno e que aparentemente não tem muita importância, não tem aquela imponência de um dragão de raças mais conhecidas e também que são mais temidas. O livro em si, ele tem uma pegada mais infanto-juvenil, mas não deixa de ser bom para quem é adulto ler. Eu li todos da série, porque são vários, eu não lembro agora quantos são. Só o último que eu não li, porque ele é o mais difícil de encontrar, eu acho que eles não estão sendo mais publicados. O livro, ele tem várias ilustrações também. Logo no começo, você consegue ver os personagens, ele mostra que os personagens que vão estar na história. Ele é bem dinâmico nesse sentido. A história não é boba. Você acha que é uma história, porque é mais infanto-juvenil, deve ser bobona, não vai valer a pena o meu tempo. Não, não é uma história boba. É uma história super divertida. E esse primeiro livro aqui, toda a história em si, na verdade, se conecta, né? As coisas, elas... No começo, você pensa assim, que cada livro é uma história separada, né? Que acontece alguma coisa e depois acontece outra, que nem uma sitcom. Mas não, no final das contas, tudo se conecta até chegar num final que é surpreendente e muito bacana. No final, eu digo, não porque eu não li o último livro, mas assim, os últimos livros, eles são bem emocionantes, né? Eles trazem um pouquinho mais de profundidade da história e a história fica mais séria, não fica tão bobinha que nem parece nos primeiros livros. O próximo é Hobbit, que é uma história que foca no Bilbo Bolseiro, que é um hobbit, vive na Vila dos Hobbits, e um dia ele encontra o Anel. Ele acaba passando por uma jornada que ele acaba participando de uma guerra, que ele acaba também acompanhando um grupo de anões para restituir o que era deles. Ele conhece um dragão. Enfim, é uma história que... O livro é curto, mas a história em si é bem longa e também não é uma história rápida. Eles passam por muito tempo, eles ficam caminhando lá. Inclusive, dá pra ter noção da jornada que eles têm, porque tem um mapa aqui, eles atravessam desde aqui até chegar do outro lado. Então, essa jornada, ela... Dá pra ver, você sente assim o quanto tempo que levou para os anões e pro Bilbo chegarem até o seu objetivo. É uma história muito bacana. Ela é um pouquinho mais densa do que o Como Treinar Seu Dragão, mas é uma história muito divertida e vale a pena a leitura. Claro que eu acho que é uma leitura que não é tão rápida quanto essas páginas dão a entender, mas vale a pena porque ele explora um universo fantástico muito mais profundo e detalhado. O Bilbo também, a gente consegue ver a evolução do personagem no decorrer do livro, que antes ele era um cara super medroso, que não gostava de se arriscar, e depois ele acaba se arriscando, ele acaba salvando sempre o grupo dele, e acaba se tornando um grande herói, e tendo uma participação muito importante com os eventos que tem esse livro aqui.
Além da gente acabar se apegando com os personagens e acabar torcendo para que eles realmente conquistem o objetivo deles, e chegando a um final épico com uma batalha e com várias situações que pra mim foram legais. O surgimento de uma outra pessoa que tem um papel importante lá no final do livro. Enfim, é uma história muito bacana e também é uma ótima pedida para quem gosta dessa fantasia mais épica e mais profunda, com universos mais bem detalhados. Que Hobbit acaba sendo uma boa porta de entrada para quem gosta de todo o universo de Senhor dos Anéis e do Tolkien, que é uma grande referência do universo de fantasia. O próximo livro se chama Rangers, que esse é o primeiro livro também de uma série de livros, A Ordem dos Arqueiros, que também é muito curto, então é uma leitura super rápida também. Ele acompanha a história do Will, que é um jovem pré-adolescente, e também nesse mundo, assim como nas distopias, quando você chega em uma determinada idade, você acaba sendo escolhido por uma ordem ali nesse mundo, que é medieval, inclusive. O Will, ele acaba sendo escolhido pela Ordem dos Arqueiros, que é uma ordem que é bem diminuta, que é difícil deles pegarem pessoas novas, e a gente acompanha a jornada dele em descobrir algumas tramas do governo, em investigar algumas coisas estranhas que estão acontecendo e acabar combatendo forças do mal que estão se erguendo ali. A gente não acompanha só o Will, a gente acompanha o Horace também, que é um menino que ele implicava muito com o Will, é como se fosse aquele rival, aquele bully, assim, das histórias que a gente tá acostumado a ver. Só que a gente acompanha o Horace na outra ordem que ele é chamado, e ele acaba ficando no lugar do Will, o opressor acaba se tornando oprimido. A gente vê também esse desenvolvimento do personagem, como esse sofrimento faz com que ele amadureça e veja que esse tipo de opressão, esse tipo de bullying, não traz benefício nenhum, né? Não te faz ser mais importante ou superior, você acaba diminuindo as outras pessoas. Então é um livro que passa uma mensagem interessante, ao mesmo tempo entrete, né? E leva a gente para esse universo, essa ambientação medieval que é tão gostosa. Eu particularmente gosto muito. E vale super a pena ler Rangers e também conhecer a série. Eu só li o primeiro livro e eu tenho muita vontade de conhecer melhor a série, reler ele. Talvez postar um vídeo aqui no canal falando sobre, mas é um livro que vale muito a pena. O próximo livro é Artemis Fowl, que é um livro que eu não sei, ele tem bastante brilho, eu não sei por que ele não tem um devido reconhecimento. Esse livro faz parte de uma série de livros e ele foi adaptado, inclusive, para filme na Disney Plus, só que não é um filme bom, então não vale nem a pena tentar assistir. Mas a história em si é muito boa, eu não vejo as pessoas falando muito sobre, eu não sei por quê. Esse também é um livro numa pegada mais infanto-juvenil, mas ele é muito divertido e muito legal. Ele é curtinho também, então não é um livro que demoraria muito pra ler. Ele conta a história do personagem com o mesmo nome, que é uma criança super dotada, né? Uma criança muito inteligente, cujo pai, ele sumiu com muito dinheiro e o filho tá tentando encontrar uma forma de recuperar o dinheiro da família dele. Um dia ele captura uma fada. Ele tenta, a partir dela, fazer com que ela o ajude a conseguir o livro das fadas, que ele tem o segredo das fadas. Só que esse livro está traduzido para o gnomês, então ele acaba tendo uma jornada muito grande, assim, em que essa fada também não quer ajudá-lo, em que outras fadas e outros seres acabam indo contra ele para poder impedir que ele descubra o segredo das fadas, em que ele também precisa encontrar formas de traduzir esse livro, que ele também tem a ajuda de um super computador e de pessoas ali que ajudam a família dele. E é muito legal. O personagem é muito inteligente, a história em si, os personagens são muito carismáticos, a história em si é muito bacana, é muito fluida de ler. Eu não lembro muitos detalhes da história, eu até quero ler de volta o Artemis Fowl, mas é um livro muito bom, vale muito a pena, eu queria ler os próximos, que eu só li o primeiro. E eu super recomendo, porque eu lembro de ter tido uma opinião muito positiva, assim, sobre a história e surpreendente, porque, infelizmente, não vejo muitas pessoas falando sobre. Outros livros também, que na verdade esse aqui é um esquema de pirâmide. Esse aqui já é mais conhecido, provavelmente você já ouviu falar, que é Percy Jackson e os Olimpianos. O Rick Riordan, que é o autor, ele expandiu bastante o universo deles, então eu não só vou falar aqui de Percy Jackson, embora o meu foco maior seja essa série de livros aqui, que é a minha favorita. Mas sim, a saga Percy Jackson, os Olimpianos, também de mitologia egípcia, né, que é as Crônicas dos Kane.
de mitologia nórdica, que é Magnus Chase e os Deuses de Asgard, e também a continuação depois de Percy Jackson nos Olimpianos, que é Os Heróis do Olimpo, né, que está representado aqui pelo primeiro livro da série. Não só esse, mas daí depois tem Percy Jackson nos Olimpianos, que é a primeira série de mitologia grega. Aí depois expande para mitologia romana, também greco-romana no caso, para a série dos Heróis do Olimpo, que começa aqui com o herói perdido, que eu esqueci o nome na hora. E depois vai para as provações de Apolo, que ele foca no Apolo, que daí ele voltou do Olimpo, assim, virou um humano, e daí teve que cumprir algumas missões. E daí, depois disso, tem outros livros também, tem alguns novos livros da série Percy Jackson os Olimpianos, tem um livro que é mais focado no Will e no Nico, enfim, tem outros livros também a mais. Então esse universo é muito grande, tem muito que ser explorado. Falando sobre Percy Jackson os Olimpianos, que vai ser o foco aqui do meu depoimento sobre essa série, sobre esse Jordanverso, Percy é um menino dos seus 11, 12 anos que sempre teve dificuldades na escola. Ele ficava voando numa escola, dava algum problema que envolvia ele, e ele acabava sendo mudado de escola. E por causa disso ele se ressentia por não ter muitas amizades, por ser uma pessoa considerada problemática, embora nada disso fosse culpa dele. Até que um dia na escola atual acontece outro problema também, só que dessa vez ele descobre o motivo, que é porque ele é um semideus. E sempre esses problemas acabam indo até ele, esses monstros que ele afirmava ver, mas as pessoas não acreditavam, são vistos porque ele é realmente um semideus. Ele acaba indo ao acampamento Meio-Sangue e recebe logo a sua primeira missão, que é de encontrar o Raio Mestre de Zeus, porque Zeus foi roubado e tá ameaçando criar uma guerra até, assim, se determinado limite ele não receber o raio dele de volta. E o Percy, ele está sendo acusado de ser o ladrão. Então ele vai nessa jornada para poder encontrar o Raio Mestre de Zeus, devolver esse raio a tempo e impedir que essa grande guerra aconteça. A história é muito bacana. Os títulos, eles são o ponto alto do livro, porque são títulos muito irônicos. Logo no começo do livro, aí o Percy fala que ele não queria ser o Meio-Sangue, ele avisa também, olha, se você tá lendo isso, feche esse livro agora mesmo. Ele dá um aviso de não continue, só que, é claro, a gente acaba continuando e também tem esses títulos sensacionais e, sem querer, transformo em pó minha professora de iniciação à álgebra. Então, é muito divertido. O Percy, ele é muito divertido, eu adoro o personagem. Os outros também são bem cativantes, você se apega a eles e você vê eles crescendo, né? Porque o Percy começa aqui como um pré-adolescente, termina essa primeira série como um adolescente já. Em Heróis do Olimpo ele já tá indo mais pra uma idade jovem, assim. E é muito legal. O Percy, eu amo esse personagem. Eu amo também a forma como essa história foi iniciada aqui em Ladrão de Raios. A ambientação do acampamento Meio-Sangue. O quanto é aconchegante, parece aconchegante viver lá. E também algumas problemáticas, que esse mundo não é perfeito, e algumas coisas que são tratadas também, não só nesse livro, mas no decorrer da série. Então é muito legal acompanhar essa história. Foi, inclusive, o que me iniciou, deu start à minha vida como leitora. Eu já tinha lido outros livros antes, mas foi Percy Jackson que foi um pontapé. Então, pra mim, é uma série que tem um espaço muito especial no meu coração, e eu super recomendo a todo mundo que dê uma chance pra Percy Jackson, porque vale muito a pena. Esses foram alguns livros que eu queria compartilhar com vocês, que são boas leituras para quem está começando ou para quem é mais novo e quer começar nessa leitura de fantasias. Eu acho que de todos eles o que é um pouquinho mais difícil é o Hobbit, mas no geral são leituras tranquilas, são leituras agradáveis, a gente acompanha a jornada dos personagens, a gente vê o desenvolvimento deles e é muito gostoso de acompanhar tudo isso, é muito gostoso também de conhecer o mundo e as suas peculiaridades que a gente encontra nesses livros. Eu quero, na próxima série que eu fizer, no próximo vídeo que eu fizer dessa série, na verdade, eu queria explorar sobre fantasias um pouco mais teen, né? Que a gente acaba conhecendo várias, e as recomendações que eu tenho. Talvez eu não cite algum livro, mas é porque eu não recomendo ele. Mas eu também queria saber o que você achou desse vídeo, quais são as recomendações de fantasia nesse nicho, assim, do que eu expliquei, que você acha que também faz sentido.
e quais são os livros que você gostaria de ver na próxima lista. Agradeço muito se você ficou até aqui e espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!